Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar então o nosso bate-papo de hoje. Nós vamos falar sobre a discriminação, ok? Então, vejam bem, né? Etnia é um grupo de indivíduos que compartilham uma mesma cultura, sendo ela, a gente pode falar sobre a linguagem, as tradições, né? Os seus conhecimentos internos e vários outros exemplos. O Brasil é uma grande mistura de etnias ou de grupos étnicos. Se a gente olhar nessa imagem, nós estamos vendo aí crianças com diferentes tonalidades de pele, então significa que são crianças que possuem etnias diferentes, tá? Isso mostra aí representa, na verdade, aí uma pequena diversidade que a gente consegue ver rapidamente aqui no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, né, só entre os índios, né, a comunidade indígena, estima-se que existam mais de 200 etnias, tá? Olha a variedade que existe nas tribos indígenas. Muitas pessoas de diferentes grupos e etnias sofrem preconceito e discriminação, isto é, são tratadas de forma diferente das demais, de modo negativo, né, depreciativo, e o que prejudica a vida delas e o bem-estar, né, de toda a comunidade. Então, nessa imagem a gente tem aí, ó, a período colonial, onde existiam os escravos. Então, vamos entender um pouquinho mais aí sobre o racismo, tá? O racismo, por exemplo, ele é uma forma de discriminação baseada na falsa ideia de que há raças, né, que são consideradas superiores e outras que são consideradas inferiores, que isso não é verdade, né? Apesar de a divisão em raça das espécies humanas não ter nenhuma base biológica, essas ideias serviram de pretextos para justificar a dominação e a exploração de um grupo, né, de um determinado grupo, sobre outro. Então, para vocês terem uma ideia, durante então a expansão colonial, por exemplo, os países da Europa que exploraram parte da Ásia, da África e da América se beneficiaram economicamente dessas terras, tá? Negando direitos aos povos colonizados, ou seja, havendo domínio nessa região, e, além disso, considerando os povos dominados erradamente como seres inferiores, ou seja, uma forma de preconceito. E aí os dominadores justificavam também o sofrimento pelo qual o faziam passar, ou seja, a escravidão, por exemplo. Então, nesse período, existiam pessoas, né, povos que acreditavam que a sua origem era a superior e as outras deveriam se submeter a elas, né? Dando continuidade, então, aí, para que esse tipo de comportamento não se repita nos dias de hoje, o racismo ele deve ser, então, discutido e criticado nas escolas e em toda a sociedade, além de ser combatido com leis e penas mais severas. Então, é importante já trabalhar essas ideias, esse contexto na escola, aonde você está formando cidadãos para que não surjam, né, lá na frente pessoas preconceituosas. O importante é que todo mundo faz parte da mesma espécie, da espécie humana, mas existem as suas particularidades. É o que a gente fala assim, se todo mundo gostasse do preto, o que seria do branco, né? Então, vamos lá, dando continuidade. Então, também é importante que se desde criança as pessoas respeitem as diferenças individuais e aprendam a cooperar com os outros, né? Pela Constituição brasileira, tá, o racismo ele é considerado crime e está sujeito a pena de prisão. O Estatuto da Igualdade Racial, né, que foi criado em julho de 2010, prevê que é preciso garantir a todos os indivíduos a igualdade e de oportunidades, combatendo a discriminação e a intolerância. Mas vejam bem, nós temos ainda parte de representantes das sociedades que sofrem aí um determinado tipo de preconceito, que é o que nós vamos estar falando agora. Por exemplo, mulheres e pessoas com deficiências, né, também são grupos que sofrem com o preconceito e a discriminação. A discriminação com ou sem violência física pode causar danos à saúde física e mental das pessoas atingidas e precisam ser combatidas por toda a sociedade, tá? Por meio de leis, e por isso existe a lei número 7.716 de
1989, que decreta que serão punidos os crimes resultantes de discriminação ou preconceito da raça, da cor, da etnia, da religião ou da procedência nacional, né, da origem do indivíduo, da onde que ele está vindo, tá? Só voltando aqui, a discriminação, ela nem sempre a violência nem sempre é física, ela pode ser uma violência emocional, tá? Que as pessoas podem então sofrer aí, e aí seria uma forma de preconceito, tá? Imagine um ambiente de trabalho em que dois funcionários tenham então atividades semelhantes. Os dois são igualmente dedicados e realizam o trabalho com competência, mas um deles ganha R$ 1.000 e o outro ganha 1.300. Em sua opinião, tá? Essa situação é justa? Então, para vocês terem uma ideia, isso acontece, né? Em vários locais, e no Brasil não está fora disso. As mulheres fazem os mesmos tipos de atividades que os homens, têm as mesmas funções e muitas vezes ganham menos que eles. Então, essa é uma das formas de discriminação que ocorre com as mulheres. Elas ainda ganham, né, em média, menos que os homens que exercem a mesma função. Então, é preciso que todos conheçam seus direitos e deveres, né, a fim de se assegurar o respeito ao outro e de incentivar a proteção dos direitos e da liberdade de cada um. Nessa imagem nós temos aí ó, a manifestação pelos direitos da mulher no Dia Internacional da Mulher, tá, em São Paulo, uma passeata, tá, predominantemente por mulheres, reivindicando e buscando seus direitos, né. Então, todo cidadão deve ser tratado de forma a conseguir exercer seu potencial de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal, que diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, tá? Para a gente então encerrar o nosso tema de hoje, o nosso bate-papo, vamos falar de bullying virtual. E o bullying é um bullying que ocorre então em meios eletrônicos, através de mensagens ameaçadoras circulando por e-mails, sites, blogs, né, redes sociais, celulares e assim por diante. É quase uma extensão do que os alunos dizem e fazem na escola, mas com o agravante, né, de que as pessoas envolvidas não estão, né, frente a frente, né, o famoso cara a cara. Desta forma, o anonimato pode aumentar a crueldade dos comentários e das ameaças, e os efeitos podem ser então tão graves ou piores. Esse tormento que é a agressão pela internet faz com que a criança e o adolescente que são humilhados não se sintam mais seguros em lugar algum e nem em momento algum. Então, por isso que a gente tem que cuidar com aonde a gente vai estar navegando, cuidar com o que a gente vai escrever, né, na internet, e porque a forma como a gente escreve, a forma como a gente se expressa, às vezes pode ser uma forma preconceituosa, ok? Fico por aqui e aguardo vocês em uma próxima oportunidade e bons estudos!